Olá, meninas! Oi. Vamos lá, hoje nosso quarto episódio do nosso canal Mulher em Pauta aqui. Como a gente sempre fala, está sendo construído com muito carinho, né? E dedicação. Surgiu uma ideia inicial, começou sem muito, né? E agora a gente já está aqui muito feliz. Então, para quem está assistindo esse episódio pela primeira vez, meu nome é Gisele Bortolini, né? Sou mestre em harmonização e cada tanto tempo a gente se reúne, eu e as meninas e uma convidada, que hoje depois a Jaque vai se apresentar. Eu sou Maria Auxiliadora, né? Também no terceiro episódio, né? O quarto não pude, né? Ginecologista obstetra. E mais uma vez estamos aqui para aprender um pouco, né? Com a Jaque. Joia. Eu sou a Ana Paula Ângelo Pereira, sou ginecologista, obstetra e trabalhando então com a ginecologia regenerativa. E hoje eu tô bem ansiosa para escutar o que vai acontecer aqui. Igualmente, olá, sou Carol Betoni, também gineco-obstetra, agora com um foco, né, muito maior na gineco-regenerativa e funcional, e mais pertinente do que o assunto de hoje, para isso, impossível, ansiosas todas nós estamos. Muito bom. É importante também, eu acho, a gente comentar que o objetivo do nosso canal é um presente para todas as nossas pacientes, amigas, seguidoras, para que tenham assuntos, né, pertinentes no dia a dia da vida da mulher. E hoje nós estamos muito felizes e gratas também a Jaque por ter aceitado o convite, né, de vir aqui falar sobre um assunto assim que ao mesmo tempo é um assunto que gera um pouco de curiosidade, mas ao mesmo tempo também tem a questão do preconceito das mulheres às vezes não falarem sobre isso. Então hoje nós vamos falar sobre a sexualidade, né, Jaque, em várias fases da vida da mulher. Então, Jaque, eu gostaria que tu se apresentasse para quem está nos assistindo te conhecer um pouquinho mais. Então, Jaqueline Barrete, então sou psicóloga. A parte da sexologia, ela veio bem mais tarde na minha profissão, né? Então, fiz aquele caminho normal de formanda, vai lá, quase especialização em psicoterapia psicanalítica, e aí surgiu, na época, eu morava em Porto Alegre, e toda a minha formação foi no Instituto Abuchain. E lá surgiu, então, o primeiro curso de sexualidade humana desse instituto. E o curioso é que, na época, eu era a única psicóloga, meus colegas eram ginecologistas e urologistas. Então, eu consegui, nesse momento, essa interação e ver o quanto também a formação dos ginecologistas e dos urologistas não tem esse espaço, Com né, certeza. para falar da sexualidade, porque se foca muito na clínica, né? Enfim, eu ouvi muito o depoimento deles. Então, fiz a formação ali em sexualidade humana, vim para Bento, comecei a atuar, bati de consultório em consultório, entregando meu cartãozinho, comunicando aos profissionais que eu estava na cidade, que eu estava aqui capacitada, né, para receber os pacientes com dificuldades sexuais. E com a demanda da terapia sexual, eu senti que eu precisava estudar mais casal. Porque não era só uma coisa comportamental ou seguir um protocolo de atendimento, que eu percebi que tinha muitas questões emocionais do casal interferindo na vida sexual, né? Então, daí vem Jaqueline Barrete, psicóloga, sexóloga, terapeuta de casal, por essa necessidade de aprender mais. Casada, tenho uma filha, Luísa, e tô aqui, vamos lá, vamos falar sobre sexualidade com responsabilidade e naturalidade, né? Essa é a Eu ideia. sinto que é isso, é a gente conseguir falar, tirar a sexualidade dessa questão muito da vergonha, né? Então, bom. vamos falar sem vergonha com nós hoje, livre, de uma forma natural. É isso aí. Hoje a gente vai tentar não imaginar que tem câmeras aqui, então, né, meninas? Vai sair muito assunto bacana aqui hoje, né? Então, assim, já que a gente gostaria de iniciar, eu acho que é bem importante a gente pensar como uma linha do tempo, né? A mulher, quando ela está iniciando ser mulher, que ela faz uma transição da menina para a moça, né? Depois então adulta, casa. Então vamos tentar fazer uma linha do tempo. O que vocês acham, né, meninas? Então vamos. Já que eu penso assim, para introduzir nosso assunto, o porquê que é importante
fazermos terapia, casarmos o psicológico com o físico, corpo e mente, porque a gente vê nos nossos dia a dia o quão ainda existe um preconceito quando você faz você coloca essa necessidade para as pessoas e a gente vê aquele pé atrás. E nós estamos numa era onde a saúde mental, gente, está muito fragilizada, né? Então, eu sempre digo que todo mundo tinha que ter uma terapia para chamar de sua, seja ela qual for. Mas, assim, até para a questão de ter esse entendimento que não é... A terapia psicológica, ela é uma necessidade e está tudo bem, né? Nesse sentido que as pessoas ainda desmistificar isso um pouquinho. É porque era uma época que psicólogo, psiquiatra era só para problemas mentais, né? Exato. E hoje não, como eu disse assim, a pessoa vai tratar, sei lá, uma falta de desejo sexual, chega no gineco, o gineco já encaminha para psicoterapia, porque já identificou que não é uma questão física, né? Então, hoje eu acho que já está bem melhor. Nossa. Bem melhor. Acho que as pessoas estão tendo essa consciência de que a saúde física e a mental, elas estão juntas. Exatamente. Né? É o lado a lado. E se tu quer resultados e tu quer cura, não adianta só ficar tratando sintomas, né? E a cura vem muito disso, dessa junção, né? Da saúde física e mental. E aí, a psicoterapia, claro, com profissionais reconhecidos, né? Com profissionais com responsabilidade, né? Esse cuidado também tem que se ter muito hoje em dia. Quem tu procura, tem muita gente aí se intitulando terapeutas, né? E aí... Isso está sendo um problema. Isso está sendo um problema. Então, essa responsabilidade também na hora de buscar. E que bom, né, Jaque, que hoje isso não é mais assim, ainda tem, como a Carol falou, mas ao mesmo tempo ficou mais fácil hoje para a gente levar nossos filhos também, né, fugindo um pouquinho, tratar às vezes lá na infância algo que se você não trata, você vai levar para a fase adulta, né? Então que bom que a gente tem esses profissionais maravilhosos nos auxiliando aí para levar uma vida um pouquinho mais leve do que a gente, né? E é tão bacana porque faz tempo que eu fiquei muitos anos em Porto Alegre e voltei para o interior. No início, eu vejo claramente esse movimento que você está falando, assim, os pacientes queriam um último horário do dia para não encontrar ninguém nos corredores. E hoje não, hoje as pessoas entram e já vou ali, e é completamente diferente do que há 10 anos atrás, 15, 20, 30, não sei quantos anos de formada, né? Esse chega para mim, principalmente, que voltei para o interior e vi esse preconceito, né? Esse medo que as pessoas então, que bom no consultório de psicologia. Que bom que está mais leve, né? Às vezes eu brinco e digo assim, às vezes as pessoas fazem terapia para lidar com as que não fazem. Porque a gente, né, acaba lidando de uma forma muito mais leve e melhor com a vida, né? É um profissional que está nos vendo de fora sem, né, nos rotular ou, enfim, nos levar para um outro lado, né? Então fica muito mais fácil. É bem isso, né? Essa frase, a gente precisa de cura, né? A gente precisa lidar com essas coisas. E às vezes sair desse meio, dessa situação que tu tá, é muito difícil sozinha, né? Tendo alguém externo facilita. Mas então, já que a gente queria começar então a nossa trajetória, né? Falando então da menina se tornando mulher. Como é que tu tá vendo isso hoje no teu consultório? Tu deve então ter essas meninas também, assim como nós, ginecologistas, né? Qual tá sendo a tua visão? O que tu tá vendo sobre isso? O que a gente também, como médica, pode estar auxiliando essas meninas? Então, essa energia, né, sexual, ela existe desde que a gente nasce, né? Mas ela fica ali latente, quietinha, que é onde a criança foca em aprender, ler e tal. E o que está acontecendo hoje, né? Até teve há uns meses atrás uma polêmica, enfim, sobre essa sexualização das crianças, né? E a consequência disso. A consequência é pegar professores e pais ainda não pensando
em ter que conversar e orientar. Nossa. E aí, quando percebem, a coisa já aconteceu, Já tá no meio. né? Então, eu tive uma situação, há uns meses atrás, uma escola que me chamou, porque numa turma de crianças de 12 anos, nessa turma tinha tinha adolescentes de 14 e 15 e crianças de 12 e 11. Então, as meninas de 12 anos já estavam com vida sexual ativa, né? E aí a parte da ginecologia já usando pílula do dia seguinte, Meu Deus. sendo que não tinham ainda nem menstruado, tudo pela informação desses adolescentes nessa mesma turma. Então, tinha meninas brincando de boneca ainda, meninas iniciando a vida sexual e adolescentes já com seus conflitos de adolescente, né? E o que fazer? Como lidar, né? Porque a escola não estava preparada, porque a educação sexual na escola começa ali no 13 anos, que daí começa a parte da anatomia, prevenção, aquela coisa, aquele trabalho todo que as escolas fazem. Para essa turma não tinha iniciado nada ainda, né? Nossa. Então, professores assustadíssimos em como conversar. Então, foi feito, daí eu orientei fazer uma reunião com os pais, e aí eu fui lá. Aí, qual é a postura? Proibir? Não, é muito mais do orientar, né? Isso aí. Qual é a orientação que se dá para as crianças e adolescentes? É voltada muito mais para as escolhas. O que tu está escolhendo para a tua vida? E não aquela coisa assim, se a minha amiga já beijou, eu tenho que beijar. Se minhas amigas já estão transando, eu também tenho que transar. Né? E porque nessa época, esse é o fenômeno, né? Eles funcionam em grupo. E para mim ser inserida no de grupo aceitação, de né? aceitação, eu tenho que fazer a mesma coisa. E aí, então, vocês daí já têm, então, as meninas que chegam para a primeira consulta ginecológica, quando se consegue dar essa orientação, né? E aí elas vão para buscar o método anticoncepcional, elas vão para buscar essa orientação com 12 anos, né? Quando já não acontece, às vezes, até uma gravidez indesejada, né? Que às vezes vai chegar para vocês. No pré-natal. Complicadíssimo isso. E como é que tu vê no teu consultório, assim, o atendimento das adolescentes, como é que tu aborda, assim, a primeira... Eu converso mais ou menos com o que a Jaque falou. Eu começo perguntando para ela o que ela quer da vida. Realmente eu faço isso, né? E oriento toda essa parte aí, né, da sexualidade, mostrando o pós e os contras, né? E mostrando para ela o que é melhor ela ter nessa fase da vida, né? E dando exemplos também, porque isso é muito importante, né? A gente não adianta só falar e não dar o exemplo da coisa, porque no fundo nós somos o exemplo, né? Toda vez que a gente vai falar alguma coisa para uma pessoa, a gente já viveu aquilo ou vivenciou, e a gente com propriedade pode falar. Então isso é uma coisa muito importante, né? Então, como tu já teve alguma vivência ou conheceu, tu passa isso para a pessoa e a pessoa vai se sentir mais segura e vai conseguir fazer aquilo que a gente fala, ou aquilo que a gente orientou. Então, esse acolhimento, né? Porque nós estamos falando de mulher, e aí toda a questão cultural, né? Um menino de 12, vamos pensar, um menino de 12 anos iniciou a vida sexual. É o garanhão. A menina de 12 anos iniciou a vida sexual. E aí já pode vir um problema, né? É verdade. Sim. E aí a mulher já começa com o sofrimento, né? E o preconceito e essas... E sabe, eu acho que é bem... Já que a gente também tem um público da mulher já mãe, né? Que já às vezes já a gente está falando e quem vai assistir é a mãe dessa adolescente. Então, acho que isso que a Jaque falou de conversar e orientar, eu acho que assim, é fundamental, trazendo uma vivência da gente mesmo. Muitas vezes, eu não sei com vocês, né, gurias, mas assim, a mãe vem, eu trouxe a minha filha para tu falar para ela, porque eu não consigo. É bem isso. Gente, olha, 2025, né? Mas nós temos ainda essa dificuldade das mães poderem fazer
já uma introdução, né, sobre as orientações sexuais para suas filhas, né? E elas trazem a vergonha, aliás, por isso que eu falei, né, nós aqui falando sem vergonha, é isso, é esse poder de libertar as palavras e libertar as pessoas de pudor, de vergonha, né, e a vergonha faz com que elas terceirizem. Terceirizar o serviço, é isso aí. Leva para o ginecologista, né? É que elas não tiveram isso, então às vezes ela tem que romper um padrão do que ela não teve, né? Essa liberdade, assim, os nossos avós não conversavam com os nossos pais. Os nossos pais também, muito pouco. Até é bacana a gente trazer algumas vivências da gente, porque eu e a Carol, a gente é amiga desde pequenininha. A gente não vai falar há quantos anos, né? Mas nós também tivemos nossa iniciação sexual muito próximas à idade, assim, da adolescência. E eu lembro muito bem, assim, que o nosso maior medo era o engravidar. Porque os nossos pais diziam, meu Deus, se você engravidar, né? E hoje, apesar de ter, sim, a gestação, eu penso como um receio de ser precoce, tem a questão também da doença sexualmente transmissível, porque eu penso que na época a gente não tinha tanta essa informação, né? E eu lembro, assim, que a Carol já até se cuidava, tomava o anti, e eu... É verdade, mas a gente tem que dar o exemplo, né? Naquela época e eu comecei a tomar por conta, porque a minha mãe, eu cheguei a dizer, mãe, olha só, minhas amigas, meu Deus do céu, imagina com 15, 16, 17 anos tomar anticoncepcional. Mas eu disse, tá ok. Eu senti que para ela aquilo era ruim. Tu vê, com aquela idade a gente já pensava, não, eu vou continuar. Quando for a hora dela entender o momento, né? Então eu acho que é importante. Claro, tá tudo bem, porque eles não tiveram, como eu falei, essa conversa com os pais deles e talvez tinham vergonha de falar com nós. Então, às vezes, aquela mãe que está em casa, não tenha vergonha, chame seu filho, né, sua filha. Sabe que tu vai incentivar o teu filho, Isso. sexual, se tu indicar, tomar. E não é, a gente está orientando para o melhor deles, né? Sabe que eu falo isso muito porque a gente está também numa fase que eu fiz os partos e agora as meninas estão adolescentes, então elas fazem, ai, Carol, por favor, atende e tal. Não atendo primeiras consultas, mas aí meus bebês, às vezes, a gente acaba atendendo. Então, primeiro que eu falo para elas assim, ó, que bom que tu tens uma mãe que vem aqui, porque tem muita amiguinha, eu digo para elas que dariam tudo para ter essa liberdade de conversar. Falo com as mães assim, gurias, naturalidade, às vezes eles estão te fazendo uma pergunta que eles só querem uma resposta simples e dentro daquela nossa cabeça a gente fica lá, meu Deus, e agora? Calma, responde o que tem que ser. Quanto mais tu encarar com naturalidade, menos tabu a gente vai começar a ter. E eu falo muito para as meninas, eu acho que tu tem que nem isso, saber o que tu quer naquele momento da tua vida, quais são as tuas prioridades, mas eu também oriento o quê? Valorizar o teu corpo, te cuidar. E eu falo muito para elas assim que não importa se tu vai perder a tua virgindade, seja com a parceria, enfim, mas que quando tu tiver lá muito velhinha, quando tu for lembrar da experiência da tua primeira vez, que seja uma coisa bacana que tu tenha permitido no momento que tu estava seguro, que a pessoa do teu lado foi uma pessoa que te fez bem, te entendeu. E hoje em dia, gente, eu tenho situações que eu já vivi que as pessoas não sabem nem qual que é o nome da pessoa que tiver a primeira relação. Então isso é muito, então, e é uma cascata, e eu tenho percebido nos adolescentes, não sei vocês, com certeza já que a sensação que eu tenho é que quanto mais tecnologia e informação, menos informados e preparados eles estão. As relações humanas se perderam muito, assim, porque uma vez você tinha que conversar com a pessoa, tu tinha que... E hoje em dia não, é o telefone, a coisa então, assim, agora me fugiu a palavra, isso, essa questão do olhar no olho, de conversar, eu acho que se perdeu muito, eu não sei. Real, né? Contato real. Boa, adorei a palavra, contato real. O que vocês acham, gurias? Aí essa abordagem, né, sexual, ela começa com uma conversa muito simples, porque não precisa um momento tão especial, é só começar a pensar assim,
orientar. Tu não precisa beijar porque as outras estão beijando. Espera o teu momento. Não precisa ser no mesmo momento da coleguinha, né? Então, essas coisas, é assim que tu começa a orientar. Não precisa ir diretamente, né? Porque às vezes a mãe tem um constrangimento, sei lá, e às vezes o adolescente nem quer falar, vamos falar de vagina, de penetração. Não, é só falar, ó, vamos fazer assim, ó, beija quando tu achar que tem que beijar, mas escolhe quem vai ser essa boca, de quem vai ser essa boca, para que depois tu não fique com uma memória negativa do primeiro beijo, né? Então escolhe aonde, porque hoje é assim, tem que beijar e às vezes é uma galera na volta dizendo beija. Nossa. É horrível. É horrível. Aí eles relatam uma experiência péssima, né? De constrangimento, porque tinha ali um povo obrigando a beijar. E é assim que está sendo agora, a maioria das vezes, né? E acaba sendo um peso também, adolescentes. Então, se os pais começam essa conversa, isso já é a educação sexual dentro de casa, né? E aí tu falaste da parte da internet, na nossa época, e eu sou mais velha que vocês, a gente se beijou, se beijou, tu estava namorando? Exatamente. Beijou, namorava. Quando eu beijei, ainda não. Se beijou, estava namorando, namorava 2, 3, 4 meses e trocava. Então, isso também garantia esse contato real que eu tô falando, né? Então, ali se começava a aprender a lidar com ciúmes, com frustração, né? Que nessas interações onde não se namora mais, aí vai para um relacionamento já na vida adulta e não consegue lidar, né? Então, os jovens não namoram mais. E isso tem um lado negativo. Não tem esse treino que antes nós tínhamos. Né? É verdade. Do cortejo, né? Dessa coisa do friozinho na barriga, se a pessoa vai te ligar ou não. Porta do carro pra te entrar, levar flores. Detalhes, mas que, né? E daqui a pouco também isso para autoestima também eu vejo, né? Porque justamente está criando, né? A menina está numa transição. Então é aquela coisa dela se conhecer, dela se gostar, dela se amar. E daqui a pouco ela não está tendo, né? Ela está ali fechada num celular, num computador. Ela sai com o menino que não tem esse contato compromisso, porque até isso, né? É um treino para um compromisso, para uma responsabilidade afetiva que não tem mais. Né? E daqui a pouco isso também vai, e com certeza, não é daqui a pouco vai refletir, como você bem disse, né, já que no relacionamento depois, na vida adulta, não consegue às vezes, né, ter um relacionamento duradouro porque não teve esse ensaio. É o que mais se vê hoje, né, na vida adulta, o quanto tá difícil as pessoas namorarem, as pessoas terem um compromisso sério, né? Porque compromisso já se pressupõe que é sério, mas aí a gente tem que reforçar um compromisso sério. Raramente né? elas dizem que namoram, elas só dizem que estão ficando. Às vezes elas ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas sempre ficando. A palavra namoro não sai. Porque tá faltando esse treino, né? Parece que hoje namoro é uma coisa assim, quase que um casamento, e é só um namoro. Você já namorava 2, 3 meses e trocava de namorado, né? Mas hoje namoro, então se coloca uma aliança, já tem todo um esquema que já fica uma coisa, e aí começa a fugir disso, né? E por isso não aguenta às vezes também, né? Qualquer coisa que acontecer num relacionamento, mesmo que aconteça um namoro, um compromisso sério, não dá continuidade porque não está preparado para lidar com qualquer frustração, né? Porque não aprendeu nesse processo de evolutivo aí da vida amorosa. Gurias, e vocês não têm percebido também o que eu tenho visto, pegando esse gancho da questão do questão de diminuição de libido, então, gurias, nem se fala, mas o que me chama a atenção nas adolescentes que começaram a ser... É uma coisa que eu vejo muito no consultório, às vezes 20 e poucos anos. Sabe como... não tem libido. Gente, né? Confuso, né? Muito. E
Não, e com relacionamentos parcerias, né? Que quer hormônios a mil, é o momento que tu teria. Então eu tenho visto isso. E até a própria questão eu tenho agora eu uso muito o espelhinho no consultório, assim, para pacientes de desconhecimento também da sua anatomia. Eu não imaginava que eu era, entendeu? Então, assim, de também entender que sexo não é a questão a gente pode, aquela questão de penetração, que tu tem o cortejo, que tu tem são as fases, que tu tens a questão também do se tocar, do se conhecer, do que tu quer, do que tu prefere, das tuas preferências. Então, é bem complicado, tá? Eu tô vendo, assim, que as coisas estão cada vez mais precoces, entendeu? Ao mesmo tempo precoce e tendo essa outra parte que é cada vez fazendo menos sexo, né? As pesquisas já mostram que os jovens estão fazendo muito pouco sexo na comparação. Por essa coisa toda que tu falaste, né? Da diminuição do desejo. Porque também tem muito isso. No que está sendo focada essa energia? Você está tendo um excesso de inteligência artificial, né? Um uso excessivo de filmes pornográficos. A masturbação também, né? Então, está tirando O essa foco, energia, né? E aí, na relação real, Não vai. Não vai. Porque tá gastando, né? Tudo que tu gasta em excesso vai fazer falta em algum momento. Falta a preparação, né? Falta isso aí. O nem cortejo de tudo para depois tu chegar no ato sexual completo. Seria a penetração e o orgasmo que necessariamente ninguém precisa ter. Se tu tem prazer, se tu tá feliz naquele momento, é tudo de bom, né? Numa relação sexual. Não, e o problema que eu vejo, esses dias eu estava escutando um podcast das meninas e que era justamente sobre o orgasmo, era o das gurias e que elas falaram assim, que as pessoas, primeiro que não sabem nem o que agir, o que é um orgasmo, porque não quer dizer que a maioria das vezes você não vai ter orgasmo em penetração sexual, né? E mesmo assim, para a mulher, você pode ter um sexo extremamente prazeroso e não necessariamente ter orgasmo e estar bem, a paciente está bem, por quê? Porque ela foi cortejada, ela teve o toque, o beijo, a carícia. Então, o que eu tenho visto é isso, que falta, por isso que eles não se sabe mais, porque eles têm aquele foco do filme pornográfico, as pessoas têm aquela visão que acham que para tu tem que berrar, tem que gemer, tem que ser aquele roteiro, né? Por quê? Porque você pega informações disso encontradas e é isso, e as pessoas cada vez mais elas têm necessidade de estar em grupos de aceitação, né? Então, muitas vezes é isso que falha, né? E fazendo esse sexo casual, né? Exato. Vai ao contrário da parte emocional que envolve o sexo, né? Que tem que ter essa cumplicidade, essa conexão. E aí o sexo casual, para algumas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, ele só vai reforçar a dificuldade. É verdade. Só vai reforçar a dificuldade, meu. E aí a gente podia já ir pensando na mulher a gente já está saindo ali da menina, dessa parte da iniciação, e pensando na mulher de hoje, digamos, sei lá, com 30 anos, nas dificuldades que tem para também encontrar daqui um pouco uma parceria, né? Um relacionamento realmente que seja um compromisso. Então, a gente está vendo assim que vem vindo isso e está chegando nessa fase que as mulheres... Tanto que eles se você tá bem com o namorado, tá casado, não pense em sair porque a coisa tá difícil, porque as pessoas não querem mais ter esse compromisso, porque elas não tiveram, como a gente já estamos repetindo, aquela iniciação, aquele ensaio, então tá faltando isso. Então, já que assim, como que essas mulheres, né, de 30 anos, vamos dizer assim, que estão buscando, porque eu acho que lá no fundo, né, a gente quer ter, né, um compromisso, ter alguém do lado que esteja batalhando conosco e caminhando na vida, mas como está difícil de encontrar isso. Então, como é que você tem visto essa parte no consultório, né, nas suas pacientes, as meninas também, não sei como é que é na questão sexual, porque eu acho que acaba que envolve mais parceiros casuais, né, e como é que elas podem lidar com isso? Às vezes até eu penso que uma frustração,
De repente, de não encontrar alguém que esteja com elas. Já ir se preparando para tudo mais tarde, né? Então, as relações, essas de compromisso, elas estão vindo muito mais tarde do que na nossa época, onde se namorar, né? Então, esse namorar, ele tá vindo muito mais tarde. E sim, as mulheres começam a ficar muito aflitas, né? Até pelo relógio biológico, a Pelo questão relógio de querer ou biológico. não filhos, né? Isso aí. Então elas começam a ficar muito desesperadas, né? São Uhum. mulheres financeiramente bem, uma carreira, né? São donas do nariz, mas na parte amorosa elas não conseguem. E essa demora, ela vem por um excesso de oferta, vamos falar assim, né? Que é esse sexo casual, que são os aplicativos, que tá tudo ok, mas quando usado de forma excessiva causa prejuízo, né? Então, os aplicativos, eles vieram muito bem para ajudar as pessoas a se encontrarem, né? Mas o que tem hoje? Hoje tem um uso muito mais voltado para o ego. Então, onde as pessoas ficam conversando, se curtindo no aplicativo, mas não vão para o real. Porque não tem esse interesse. Tem interesse só ali daquela sedução ali. É um cortejamento virtual. Isso, então aquela conversa que antes era para ser conversa 2, 3 dias e já marca o café. Não, então passar meses e meses e não tem um encontro. E aí se perde o interesse e vamos para a próxima, e vamos para a próxima. Então, esse uso excessivo de aplicativos é justamente, ele reforça essa dificuldade que algumas pessoas têm de se relacionar no mundo real e ficam só no mundo virtual. Aí, então, nós vamos tirando fatias, né, de possíveis parcerias e vai reduzindo o número de pessoas que estão dispostas a se encontrar, né? E aí as mulheres começam, como você faz, ficar aflitas com o relógio biológico, né? Com as preocupações, inclusive, de prática sexual, de autoconhecimento e de troca com parceria também, que vai ficando tudo para muito mais tarde. Eu tenho visto, assim, essa questão de 30 a mais, assim, acho que a gente pode botar 2 paralelos, eu acho que eu consigo traçar 2 paralelos. O paralelo daquela workaholic, né, que faz faculdade, depois aí é pós-graduação, daí é tu conseguir tua casa, e tu vai, e tu fica, e aí chega naquele ponto que tá aí agora, né? Então, assim, eu não tive tempo para ter até para ter alguma pessoa, cheguei nesse ponto, e o que eu vou fazer? E também tem aquela paciente, então, que é o contrário, assim, que ela, enfim, tem o seu trabalho, tudo, casada e normalmente já 30 com filhos, né? E o que a gente tem visto hoje? Que o fardo que a mulher moderna ela tem sobre as suas costas é gigantesco, principalmente que tu tem aí um Instagram que existe, todo mundo é perfeito Lindo. e lindo, e aí então o que sobra para a mulher? Tu tem que ser a melhor mãe, a melhor esposa, a empresária do ano, a musa fitness. Então, assim, as pessoas querem que a mulher seja sempre, tu tens essa cobrança nossa, das pessoas, né, que a mulher... E aí tu pensa, tá, e aí como é que tu vai sobrar tempo para também nutrir o teu relacionamento que ele já tá aí, né? Então, aí as pessoas dizem, Carol, eu quero dormir de noite, eu tô desesperada, né? Eu preciso descansar, porque no outro dia eu tenho muita coisa. Aí tu chega em casa, tu tem os filhos, tu tem o lanche da escola, e aí como é que fica a questão do sexo, né? E ali começam a entrar os conflitos também, porque hormonalmente, não é fato, né, que a testosterona é o que rege a questão sexo, e nós mulheres também produzimos testosterona, com certeza, numa quantidade infinitamente menor, mas com a sua importância do que o masculino. Então, para elas sempre dizem, essa questão, assim, eu não tem como acompanhar o desejo da parceria nesse sentido. Então, como lidar também com isso? Porque realmente tem a mulher que chegou num ponto que fez tudo o que podia e agora, né? E essa pessoa que está casada, tem uma família, tem o seu trabalho, e hoje em dia a gente sabe que tem até agora tem umas novas pesquisas que
praticamente se igualou quase a mais onde a mulher é provedora do lar. Se trocou, né? Então, como é que tu vai lidar com essa situação? Né? Então, assim, são esses extremos que eu acho que é extremamente importante pontuar, e como tu vê isso, né, Jaque? Porque para nós a paciente vem assim, meu marido mandou vir aqui, ou a parceria mandou vir aqui porque eu não tenho vontade de ter relação. Aí tu começa a ver a vida dela, então, e outra coisa que eu tenho visto, não sei vocês, mas os homens, o cortejo dos homens tá difícil, né? Porque assim, eu acho que o sexo é aquela coisa que... Sexo é o beijo, é o acordar de manhã, é o abraço, é isso, sabe? De tu chegar no fim do dia, pô, posso te dar uma ajuda ali no banho com o filho? E parece bobagem, mas isso excita a mulher, então a gente também tem que ter essa questão. Então não sei, gurias, o que vocês acham sobre isso? Aí tu vê que tu falaste, né, essa mulher que dá conta de tudo, né, e aí vamos voltar para essa questão dessa energia que a gente chama de libido, né, se ela tá em equilíbrio, se tu não tá com excessos, tudo funciona. E daí, então, é isso, né? Equilíbrio no trabalho, equilíbrio nos desejos financeiros. Que palavrinha difícil, né? Equilíbrio. Porque sabendo porque essa energia, a parte sexual, ela é um dos componentes. Se tu tá com excesso em alguma coisa que envolve essa questão do desejar, né? Desejo ter sucesso profissional, se tu só foca nisso, toda a energia vai dar. Então, conseguir equilibrar, que é lembrar que, aí eu quero fazer mestrado, eu quero fazer pós-doutorado. Se tu for no atropelo, sem ter um tempo para as outras coisas, vai faltar essa energia. Né? Então daí chega essa mulher cansada que não tem tempo para pensar em sexo, ela não vai ter desejo sexual, porque a resposta sexual é desejo, excitação, orgasmo e resolução. Em algumas mulheres isso muda, né? Algumas mulheres primeiro têm que ter a excitação para depois ter o desejo, outras têm excitação, desejo, mas não têm orgasmo, tudo bem, né? Mas para isso tudo acontecer, tem que ter esse tempo. O tempo para pensar, o tempo para namorar. E o namorar não necessariamente é o sexo, é a penetração, né? É estar junto, é ter aquele tempo onde o casal vai tirar o Vale Night, onde o casal vai viajar sozinho, onde não vai estar sempre com as crianças, né? Então, assim vai tendo esse equilíbrio que a gente está falando, que é o que chega para mim. Só sem desejo sexual, terapia de casal, meu Deus, o casal não tem tempo pra nada. Como é que onde que eu vou colocar sexo aí no teu dia a dia? Se o casal não consegue, uma das tarefas que eu sempre dou é uma massagem uma vez por semana durante 1 hora. Só pra ver, eles não têm 1 hora pra eles durante a semana. Não tem. Como é que vão colocar sexo? Onde tem que ter toda isso que tu falaste, né, Carol, essa coisa do namorado, da sedução, da parceria, do companheirismo, de ajudar nas tarefas. Não tem tempo para isso, tá? Não tem tempo para isso. Então, por quê? Porque talvez esteja faltando essa educação sexual para a mulher. Onde, para o homem, e aí nós vamos falar de gênero masculino, para o homem é muito mais prioridade do que para a mulher, né? O homem ele sabe usar o sexo e tirar os benefícios, inclusive, do orgasmo, porque o homem aprende que se ele acordar de madrugada e ele tiver com insônia, ele se masturba e ele vai dormir. Se ele tá tenso, estressado com o trabalho, ele se masturba e ele relaxa. Qual é a mulher que se masturba para relaxar? A gente não tem essa educação. Tá lá fazendo o teu trabalho de conclusão do mestrado, não consegue se concentrar, não consegue foco, vai lá e te masturba, volta dopamina, volta foco, volta motivação, volta tudo. Mas quem é que diz isso para uma mulher, vai lá e te masturba, que tu relaxa? Mas os homens, eles aprendem isso. Dá uma para relaxar, dá uma para dormir. Mulher não dá uma, por quê? Porque não aprendeu a fazer isso. Tanto que o homem é assim, né, Gurias? Ele namora, ele já dá uma relaxada, já que, fica...
a gente já quer depois um carinho, um abraço, né? Então, é uma coisa, eu acho que a questão do feminino e masculino muda um pouco também isso, né? O homem, ele dá aquela, a mulher não, a mulher já quer ficar pertinho, já quer, né? É aquela história, a mulher é emoção e o homem é razão. Então, né? E vem muito daí, de novo também, o quanto isso está envolvida nessa educação sexual feminina, né? Onde a gente não é ensinada a querer ter o orgasmo, não é ensinada a querer ter vida sexual, não é? Era proibitivo, inclusive, né? Tu, por favor, tu te comporta, proibido. tu te... era isso. A visão era de algo muito ruim, né? Por isso que tanto que existe um tabu, às vezes até para conversar e falar, como a gente disse no início, porque era visto como, meu Deus do céu, uma coisa igual a ruim. religião, né? Uma das coisas na religião, o se masturbar é um tabu, é uma coisa errada, é um pecado. Então, e que na visão da mulher é muito pior do que a do homem. Não é? Para ela vê isso realmente como pecado, como tabu, e ela não vai se dar ao luxo de ter. Já o homem não, mesmo que seja assim, o homem raciocina de outra maneira. Aí ele faz. Apesar que eu acho que melhorou bastante até essa questão da mulher, tem os toys, né, informação, os né? brinquedos, Tem enfim, muita né? informação agora, atualmente. Tem, Informação mas, na minha época mas eu não tinha sei, nada. já que por mais que tenha isso assim, eu posso, tenho o meu vibrador, tenho a minha coisa, mas eu não sei ainda, gurias, a sensação que a gente tem que a mulher quer ser cuidada, ela quer, por mais que assim, eu tenho uma independência, eu me viro, mas eu acho que no fundo, e essa questão, eu acredito muito no inconsciente de ressignificar as coisas, mas mesmo com esta evolução, eu acho que ainda tem aquela coisa da mulher, da coisa do, não estou dizendo pecado, assim, da mulher ter uma visão do sexo diferente do homem ou da parceria, mas nesse sentido, assim, que por mais informação que a gente tenha, ainda eu acho que inconscientemente tem tabus. É porque as mudanças, Ainda elas não são imediatas, né? É uma coisa assim, É uma coisa devagar, né? ouvir. Então hoje as mulheres têm os brinquedinhos, mas eles estão guardados na gaveta, elas não Escondidas. usam, mas já compraram o brinquedinho, né? Já evoluiu. Já evoluiu. Mas assim, tá lá guardadinho. E até porque é um benefício a mulher se conhecer. Eu acho que a questão né, tanto de usar um brinquedo, a masturbação, ela vai ajudar depois também, né, no momento realmente do ato sexual com sua parceria, enfim, porque ela se conhece, ela sabe onde quer ser tocada, o que vai gerar aquele prazer para ela. Então, tanto no falar e no entender, eu acho que a gente tem que desmistificar isso, né? Tanto que é um dos objetivos da gente estar falando sobre isso, que a mulher dela se conhecer, né? Dela se gostar, e daqui um pouco a gente já cai também naquela questão das meninas que fazem a parte também da ginecologia, né, regenerativa, que ajuda a mulher a ter de volta tanto o prazer como a lubrificação para o momento. Então tudo isso que vai trazer para ela, realmente, ela não está ali como só aquele momento, ela precisa sim, se não chegar no orgasmo, estar sendo bom, estar sendo agradável para ela, né? Pelo menos eu acho que a gente tem que buscar ser agradável e não ser simplesmente um momento para ser, né? Tanto que se a mulher não está afim naquele momento, também que o homem tenha um entendimento que naquele momento, né? Aí a respeite, gente né? entra dentro das fases, né, que a gente queria também comentar, a pós-parto, né, que é uma fase, gente, Meu Deus. turbilhão de coisas, né, que a gente tem que lidar, né, tanto a questão da chegada de uma nova pessoa dentro do casal, quando né, o primeiro filho, o quanto hormonalmente essa mulher tá diferente, organicamente, né, a vagina não tá a mesma, é a amamentação, é o hormônio, é a falta de desejo, é o não dormir. Privação do sono. Meu Deus do céu, como é que a gente pode ajudar essas mulheres, Jaque? Aí também tem o que eu observo, né? É como era esse casal antes da gestação. Que tipo de relação esse casal tinha? Como é que era a vida sexual desse casal antes da gravidez, né? Porque um casal que tinha muitos desencontros antes da gravidez,
Aí quando chega esse momento bem difícil, não dá para esperar que eles vão ter uma conexão, esse acolhimento, né? Essa amizade, porque no casal, o sexo ele é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a amizade. O sexo durante o casamento ele tem altos e baixos, mas a amizade ela tem que sempre permanecer. Que é o que vai fazer com que se concretize aquela frase na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Agora é a hora de colocar isso em prática, que são esses momentos. Mas se não havia essa amizade, se não havia essa empatia antes, esses são os casais que vão ter muitos problemas nesse período aí pós-parto, né? Casal que vai brigar, a parceria que vai cobrar, atividade sexual. Porque um casal que era parceiro, que tinha cumplicidade, não vai acontecer isso. Só melhora, eu acho. Melhora, a parceria pega junto. A parceria vira à noite, a parceria é aquela que tu vê que a outra pessoa tá ali tão cansada quanto, né? Então, já é algo que já vinha de antes. E aí, meus pacientes, eu sempre digo assim, ó, querem ter filhos, tá? Primeiro vamos deixar esse casamento redondinho. É verdade. Pra depois engravidar e depois ter filho. Sabe que eu vejo Essa no é uma consultório, assim, muitos casais, e uma das incidências que mais eu tenho de separação são até primeiro ano e meio, 2 anos de bebê pós-parto, porque é que nem, exatamente, ó, eu digo assim, o casal que tá bem conectado, a cumplicidade o perrengue só vai te ajudar. Agora, o casal que não tava legal e às vezes bota uma gravidez para ver se dá o up, né? Bom, agora eu acho que um filho vai resolver a nossa vida. Acabou. Que começa a privar. É bem isso. Hormonalmente, gente, a prolactina, por isso que os homens têm que entender isso, mulheres, mandem para eles. Quando a gente ganha bebê, para poder produzir leite, a gente tem um aumento de prolactina. Prolactina é um hormônio produzido pelo cérebro e uma das coisas que ele faz também é inibição de ovulação. Inibindo a ovulação, olha o que é a natureza, tu já tem hormonalmente um desejo menor. E a prolactina também age na questão da textura vaginal, diminuindo a lubrificação. Ou seja, o corpo da mulher se prepara para a cria, para cuidar de um bebê. Então, tu vê que fisicamente, inclusive, ela fica menos apta, porque isso é antropologia. Tu estás naquele momento, é para tu te preparar para ter cuidado da sua cria. Então, respeitar também esta questão hormonal, gente, porque não é fácil, e fora com todos os contextos, né, amamentação, que daí, aí você já tem um órgão erógeno, né, é isso que eu me falo, como a mama, tá produzindo leite, tu nem quer que esse é o momento do teu bebê, então o homem, ou a parceria, enfim, precisa entender que também hormonalmente a gente está no momento que nós não estamos tão abertas para isso. E ali entra o início das brigas, dessa questão ali, do que se tu também não entende a época que tu tá, é que nem a paciente numa transição menopausal, que depois a gente vai conversar. Então, tem momentos onde a mulher realmente não está apta, o tanto quanto para essa questão sexual. Que é uma coisa instintiva, né? Esse voltar-se para cuidar do bebê. E o que fazer? Então, saber que precisa desse tempo. Não tem aquela tal dos 40 dias, né? E que em muitos casais não respeitam, e depois a mulher fica mal, tem um certo, né? Justamente por uma pressão. Saber que existe um tempo e que depois essa retomada sexual, ela tem que ser uma coisa gradual. Né? Não adianta querer ir transar e a mulher tá lá pensando, escutando se o neném, ou olhando na babá eletrônica para ver se o bebê tá dormindo. Quando não dorme no mesmo lado, né? No ladinho ali, aí querem transar com o olho no peixe, outro no gato, assim, não tem... Não, começa pelas bordas, começa a conseguir sair para jantar sem o bebê. Isso. Começa a voltar a assistir um filme de mãozinhas dadas. Essa é a retomada, não é o ato sexual em si, né? Porque você precisa de um tempo.
Precisa desse tempo para que a mulher volte a pensar em sexo. É como se fosse uma reconquista. De novo, pensa nessa energia que é um dos componentes é sexual. Essa energia, ela tá toda voltada pro bebê. Não, tem zero energia ali. Então tem que ir, de novo, buscando esse equilíbrio. E tu busca, sim, gradualmente. Eu tenho situações onde, inclusive, a paciente relata que a sensação que ela tem é que o marido está com ciúmes do bebê, né? Por conta que se voltou tudo isso, mas sabendo que isso é fisiológico, inclusive, né? Então, realmente tem que ter... É que às vezes o homem não conhece também, ele não está entendendo o que está acontecendo com a mulher dele. Até então ela era, na cabeça dele, né? Agora ela é do bebê, então às vezes falta essa conversa, esse entendimento da parte também masculina, né? E tu sabe que uma meia-culpa, não sei vocês gurias no consultório, claro, é que também tudo é questão do tempo, mas a gente acaba conversando, explica tudo no pré-natal, né? A gente mas puerpério é uma coisa que tu passa pincelada assim, ó. É verdade. Até eu fiz um textinho assim que eu mando para os meus pacientes no final sobre tudo, sobre como tu te preparar para o puerpério, o momento do parceiro, a gente faça, porque e tem aquela coisa de romantização, porque tu ganhou um filho, só que daí tu vê que o impacto também tá bem grande nisso, né? Eles têm toda essa informação, tem todos esses cursinhos, eu acho bem bacana, né? E aí eu tô agora com um casal, com um bebê recém-nascido, e aí ele chega, né, acabado, e ele disse, teoricamente, tu sabia tudo, né? Agora é a prática. Não é bem assim, Vini, tá chorando mais do que estava planejado, as noites não estão sendo bem dormidas, não tem... E aí, então, isso tudo, a abstinência de sono, isso interfere no humor, enfim, né? Aí, aonde que vai entrar o sexo? Ele não pode entrar nesse sexo, penetração, objetivo, orgasmo, né? Ele vem com essa outra forma, como eu disse, né? De se reconectarem como parceria, né? E não só pais de uma criança. Já que deixa eu te pedir uma coisa que às vezes eu converso, o que tu acha, tipo assim, dentro do sexo programado? Às vezes, assim, no sentido por exemplo, assim, mas é que eu desejo ter consciência, mas às vezes, assim, você determinar, assim, ó, cada X, sei lá, uma vez por semana, dependendo, a gente esse é o nosso dia, né, então, assim... Na agenda para poder encaixar. Não, aí no dia, que daí tu já sabe, então, que naquele dia tu já vai mandar uma mensagenzinha diferente e tal... Não sei se isso tem validade, pensando em terapia, são como estratégias também para esse resgate que tu falaste. Sim, é exatamente, porque chega uma fase da vida onde esse sexo espontâneo, ele não tem mais espaço, né? E aí se nós estamos falando de que a mulher precisa pensar em sexo, precisa se preparar, né? Se tu ficar esperando esse sexo espontâneo, ele não vai acontecer. Então, sim, esse sexo que a gente chama responsivo, né? Onde tem uma programação, onde a pessoa se prepara, né? Vamos sair para jantar, ou vamos passar o final de semana numa cabana, e aí ela já vai se preparando, já vai pensando, já tira os brinquedinhos da gaveta. Já se depila, compra uma lingerie nova. Faz a unha. Faz a unha. E aí as mulheres dizem, mas daí é sexo com hora marcada. Não é sexo com hora marcada. É sexo organizado, planejado. E, de novo, não que não tenha que ter o foco no orgasmo, né? Mas para chegar até o orgasmo, primeiro tem que ter a excitação. Tem que ter o desejo. Tem que respeitar isso. Não dá para sair do zero e partir para o orgasmo. Não vai ter o orgasmo. Vai ter que ter o desejo e a excitação. E para a mulher, né, é mais subjetivo isso do que para o homem. Por quê? Porque a educação sexual deles é diferente, né? Por isso que a gente precisa aprender também a querer o orgasmo, pensando nele como benefícios para a saúde sexual e física, né? Então, querer também. Então, precisa de suporte. E assim, ó, eu me lembro quando os meninos eram pequenos, a gente fazia isso, às vezes, nosso sábado de tarde é nosso. Mesmo que não seja para um sexo em si, mas, vamos
alguma coisa junto, sem os filhos. Combina, eu acho que isso não tem problema nenhum, né? Porque quando a gente namorava, não era assim, vamos já se encontrar no sábado, na sexta, Mas é difícil você se porque a preparava. culpa da mãe, né? Eu não sei, tem muita coisa da culpa também, né? De deixar o bebê. Trabalha a Meu. semana inteira e ainda vai deixar o sábado. Não, que Não coisa, fica né? com ele o dia inteiro. Tu viu que já que tu voltou pra questão do namoro? Quando a gente namorava, a gente esperava pro sábado. É E aí, verdade. de novo, não se namora mais. Aí já vai É o bola pra de morar neve. junto. Né? É Então, verdade. isso Tu tem uma mudança aí. E até ter um ajuste, até ter um aprendizado com isso tudo, vai ter uma geração que vai penar. Né? Sim, porque eu lembro, X anos de namoro, depois noivado, né? Depois E é morar verdade. junto. Tu vê agora? Realmente, nós não todos que moravam juntos, né? Eu já saí da regra, porque eu e meu marido, em 1 mês, nós estávamos morando juntos. Em 2, já estava querendo ter um filho, né? Eu já pulei um pouco as etapas. Já que, e pensando nessa questão das fases, né? Claro, não quero dar spoiler da terapia, mas até para entender. Por exemplo, como deixar um relacionamento de 20, 30, 40 anos, né, com a monogâmico, enfim, dentro com a sua parceria, que ele seja ainda atrativo, que você tenha atração, que tu consiga, que tenha estratégia, porque eu acredito muito, até estava vendo os livros, aquela coisa do tesão, do amor, ela vai um período e depois isso passa. E aí o que entra é o respeito, a amizade, a confiança, porque tu não que a gente, porque tu tem que admirar a pessoa que você tá junto, né? Mas às vezes porque tem gente que são eternos namorados mas a gente sabe que o dia a dia, e essas grandes convivências que é uma pena que cada vez menos tenha acontecido, mas que estratégias dá para ter um casal, né, na sua parceria de ajudar a alimentar, né, essa convivência. Esse sexo, e nós estamos aqui falando das dificuldades, nós não estamos levando em consideração mulheres apaixonadas, é completamente diferente do sexo, inclusive a resposta sexual, mulheres apaixonadas, mulheres que são bem estimuladas, né? Então, ao longo do casamento, esse sexo intenso, que é no início da paixão, ele, não é que ele diminui, na verdade, ele vai para o normal. Na paixão, ele está acima do normal. Aí ele vai para o normal, né? E nesse normal, a importância do casal se olhar com aquele olhar do início do relacionamento. Olhar com aquele encanto, olhar e conseguir enxergar aquela pessoa como eu enxergava lá no início. Buscar isso. Ninguém enxergava. Tá, mas agora tá barrigudinho, agora ela tá mais gordinha. Mas como é que era antes, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente. Então esse é um treino para isso, para esse Muito resgate ou para essa manutenção, né? Enxergar o outro como ele era lá desde o início. Na paixão, tudo é bonitinho. Né? Até os defeitos são engraçadinhos. Acabou a paixão, já não é mais assim, né? Os defeitos já me incomodam, eu já não gosto, já faço barulho para comer, já não sei o que antes, né? Então, o casal vai dando muito mais importância para os defeitos do que para as qualidades. Então, também se dar conta disso, né? E a gente tem muito essa cultura dos casais, um ficar se queixando do outro, principalmente em roda social, né? Um falando mal, na minha rodinha eu vou falar mal do meu marido, ou da minha parceria, na outra, né? Então, isso também mostra o quanto tem essa cultura do valorizar muito mais os defeitos do que as qualidades. E isso tudo vai perdendo encanto. Perdendo encanto, perde o interesse sexual, perde a vontade de estar junto, né? Então, essas são coisas importantes desde o início do relacionamento. Ficar atento para não cair nessas armadilhas. Acho que a atenção ela é importante, assim, porque, como a Jaque falou, estar atento. Eu acho que aos sinais também, né, Jaque? Daqui um pouco a gente vai deixando, deixa assim, e não trabalha aquilo tudo e a coisa vai, né,
É como uma bola de neve, aí fica tão grande que às vezes não consegue o resgate, né? Então, às vezes, é de E acho que enxergar falta de isso. diálogo também, porque eu não sei, às vezes tu pede pra pessoa, tá, mas tu te separou por quê? Aí depois, porque ele era assim, são coisas tão pequenas que chega no, assim, mas meu Deus, mas isso é o dia, que às vezes aí é bem isso, a rotina te engole, tu para de falar, Só presta atenção nos defeitos. e aí, gostei muito dessa ideia porque a gente também nutre, e é isso, e a ideia é que a gente seja feliz, a gente quer estar com uma, né, com uma pessoa do lado que esteja junto, que esteja sempre, né, te admirando, assim como eu acho que a admiração de tu ter a pessoa do teu lado, que tu admirar ela é muito importante. E daqui um pouco também, já aproveitando, né, o gancho, que se o casal não está conseguindo ter, por que não buscar uma ajuda? Claro. Né? Porque eu acho que com um profissional junto, como por exemplo seja a Jaque, seja, né, enfim, que trabalhe com isso, com a terapia de casal, porque às vezes tá tão monótono, mas tá tão na rotina, tá tão automático e não se dá conta. E às vezes precisa um profissional mostrar, né? E não já chegar e dizer, não, vamos, acabou, cada um vai... Eu acho que os profissionais estão aí para nos auxiliar e às vezes fazer esse resgate, né? Ou talvez tenha 1 hora, nem que seja na terapia. Adorei. Estarem juntos, né? Nenhum objetivo, às É isso aí. vezes, né? É isso aí. É conseguir tirar esse tempo, ser prioridade, né? Na verdade, isso é ser prioridade. O casamento ser prioridade, Aquele momento. a vida sexual ser prioridade. E normalmente é o que fica por último na lista de prioridades do dia, né? O casamento, bom, o sexo daí, bom, se der, talvez, olha, alguma coisa no fim de semana, né? Não sei se vocês lembram que a gente foi na Sogesp, Ana, que teve uma palestra com a Carmita Ábido, que é maravilhosa, e ela mostrou um trabalho que ela fez ali, uma pesquisa fantástica. Então, assim, eu não lembro, claro, mas me chamou a atenção, quais eram as prioridades, assim, do homem, e depois listaram das mulheres. Então, assim, a prioridade, o filho, bababá, foram elencando, né? O sexo pro homem ficava em segundo ou terceiro lugar. E pra mulher era o 8º, dos 10 era o 8º. Tipo, antes era, eu quero pra te ficar bem, eu quero isso. Então, já ali, tu já sentiu que não, eu achei assim espetacular. Ela trouxe dados atuais Dessa pesquisa aqui. Então, essa pesquisa dela apareceu que ainda 55% das mulheres não têm orgasmo. Não tem. Isso aí, isso assim. Né? E é um número grande, de novo, envolve tudo isso que a gente está falando, né? Dessa educação, né? Onde as mulheres que ainda nem sabem o que é orgasmo, como é que é isso, o que se sente, né? E que não conhece nada, não sabe onde está o clitóris, não sabe a anatomia, né, do órgão genital, e aí dá nisso aí. Não se tocam, não se tocam. E vocês viram que é uma bola, na realidade, se a gente parar para pensar a sexualidade, nós ficamos fazendo, é um círculo que ele vai se, né, retroalimentando, né, começa lá, e resumindo é isso aí, da infância, aí depois acontece a diferença na educação, que estamos namorando menos, e aí que loucura, né? É uma montanha-russa. Por isso que eu acho assim que a sexualidade, ela envolve um todo do ser humano, seja mulher ou homem. Não é tipo, o sexo em si, o ato sexual é uma coisa, mas a sexualidade tu tem no dia a dia, no teu vestir, no teu olhar, no espelho, dizer, puxa, como essa parte minha aqui tá linda. Isso é sexualidade, eu acho. Legal. Né? É tocar no cabelo, né? Ou o teu companheiro vir te fazer um certo carinho, isso é sexualidade. Então, essa coisa, esse envolvimento, e que a gente chama, além de amor, companheirismo, é envolvente, e isso acontece em qualquer idade, né? Seja na menopausa, seja na adolescência, tanto que quando se a pessoa na velhice, né, encontra um parceiro, ela vira basicamente um adolescente, porque ela vai ter os sintomas de menopausa desaparecem. some tudo, né? Verdade.
aquela coisa que vibra dentro, sabe, que dá vontade de continuar, de ter todo esse tipo de relacionamento. Então envolve muita coisa mesmo, né? Não é só o ato em si de fazer sexo. Né? Não, e com certeza isso aí, né, que a gente, que nem a ideia é de justamente assim, sexualidade como um todo, né, então por isso que é importante. E me diz uma coisa, que nem assim, ó, a gestação é um momento que hormonalmente a mulher, e como é que, estamos no Outubro Rosa, né, então até falando, puxando um gancho assim, a paciente assim pós algum diagnóstico, né, de câncer de mama, que muitas vezes tem que acabar a mutilação, né, como é que tu tem visto isso? Porque eu já tive situações aonde a parceria não aguentou e justamente onde tu mais precisava, o cara saiu. Eu tive situações assim que a paciente realmente teve um AVC, alguma coisa nisso, ficou com alguma sequela e então assim, como é que fica isso para a mulher e questão de sexualidade também, né, por conta de tudo isso, Acho né? que vamos pegar essa fase agora mais, né, dos Mais 40 mais, 50 mais. A gente Mais vê então a menopausa como um marco também importante em questão hormonal, né, onde há realmente uma baixa da libido em função disso. Graças a Deus hoje a gente vem com as tecnologias, a gente vem com reposição hormonal e que isso funciona, então essas mulheres mais para frente. Mas essas coisas como o câncer, eu pego pacientes assim que viram cuidadoras deste marido, e isso impacta muito, né? Como trabalhar essa fase também. Aí no câncer de mama tem uma coisa extremamente importante que é o simbolismo da mama, né? Na nossa cultura representa a sexualidade, sedução, feminino, né? Então essa mulher, quando ela tem que retirar a mama, ela já entra num processo de luto, né? Porque ela já não se enxerga mais como mulher. mais certinho um pouquinho. Não se enxerga mais como mulher daí, né? Então entra num luto, aí de novo, além de toda a questão da dor, do estresse, tem toda essa parte emocional, medos, e toda essa parte emocional desse luto, que essa mulher fica deprimida, né? E aí, onde vai entrar o sexo, né? De novo aquela coisa da parceria, do juntos na alegria e na tristeza. Se esse casamento é um casamento de parceria, essa parceria, ela vai entender esse momento e esse casal vai se redescobrir, vai redescobrir o sexo, vai reinventar esse sexo, porque não vai ser mais um sexo genital, né? Vai ser muito mais um erotismo, o se tocar, o estar junto. Essa mulher vai ter que ter um autoconhecimento também de se descobrir, né? De se tocar também, para se encontrar agora nesse novo corpo, nesse novo momento. Então, o sexo, diante de um diagnóstico de câncer de mama, não é algo que vem imediato, né? E sim, daí tu relata, né, Carol, dessa situação de mulheres que são abandonadas, porque já não tem essa construção desse relacionamento, né? Já a gota d'água, eu acho. É só a gota d'água. Nossa. Tudo que antes tem que ser trabalhado muito, né? Pro depois, né? Porque o casamento, ele é uma construção, né? Uma construção disso tudo. E a mesma coisa quando é inverso, né? Daqui um pouco o homem está passando, né? Daí, como a Ana falou, né? Acaba a mulher sendo a cuidadora, né? Mas assim, realmente a gente vê que eu tenho essa visão, pode ser que seja diferente, mas é mais difícil a mulher sair de um relacionamento quando o homem tem o diagnóstico do que ao contrário. É verdade. Essa coisa mais instintiva da mulher. É de cuidar, né? instintivo. E eu vejo muito assim, caso também por exemplo, falando em parceiro masculino, né? Câncer, porque tem muita incidência de câncer de próstata. E o câncer de próstata, muitas vezes, dependendo da cirurgia, da abordagem que tem, o homem ele acaba
ficando sem ereção. E a maioria das vezes a paciente assim, ai, pra mim tá tudo bem, não tem problema, eu fico feliz, eu tô... Mas eu não dá, o homem ele deprime, então é aquela questão da visão, assim, realmente, assim, como impacta diferente nessa questão de sexualidade, né? Então, assim, é bem interessante Mas essa eu visão. acho que é bem isso que a Jaque falou, né? O reaprender o sexo daquilo que tá acontecendo, né? Naquela fase. Eu acho que isso é interessante. Que é uma erotização, né? Buscar uma erotização e não esse sexo orgasmo, né? É de se voltar para esse outro lado, né? E aí o casal vai se reinventando e vai se descobrindo aí e se diverte muito, né? Com muitas possibilidades. Inclusive os brinquedos, né? Brinquedos, enfim, tem... Aí é aquela coisa da pessoa descobrir o que pra mim, o que eu gosto. Aí nesse momento a mulher pode se descobrir que gosta muito mais de toque, né? E daí os casais eles brincam com creme, com óleos, né? O introduzir as brincadeiras com os sex toys. Então essas coisas que o casal vai ir aprendendo, né? E cada um vai se redescobrindo, né? Acho que em cada momento e cada um vai ver o que pra ele naquele momento vai dar certo. A certeza é que não existe esse abrir mão, pronto, agora acabou a minha vida sexual. Que é o que acontece com muitas mulheres na menopausa, né? Tá lá de repente transando e tal, e opa, cadê aquela sensação que eu tinha aqui que sumiu? Cadê aquela zona erógena que eu tocar? E sumiu, né? E assim a mulher vai vendo, cadê? Não sinto mais. Porque ainda não se deu conta que tudo é mais lento, né? Muda, tudo é mais lento. Então, tem que ter esse autoconhecimento, esse se redescobrir, se reinventar e não abrir mão. Porque muitas mulheres pensam, bom, entrei na menopausa. Se aceitar poder ser diferente, acho que é isso. Isso, também, não né? sinto mais, então tá, ok, pronto, então deu. Pra mim encerrou, né? Graças a Deus. Muitas dizem isso. Ai, amém. Eu nunca fui muito, né? Também nunca era muito assim. Agora, graças a Deus, deu. Porque daí, de novo, tu viu? Mulheres que nunca se empoderaram nesse sentido de querer o prazer, quando chegam na menopausa, graças a Deus, pronto, porque culturalmente Eu se cumpri meu pressupõe... dever. Agora eu tô velha, não Cumpri o meu preciso mais dever. disso. Isso aí, eu não cumpri meu dever. E aí na menopausa é só isso, é só saber que tá tudo ali, só que é mais lento, né? E claro, buscar a ajuda daquilo tudo que tem, né? Que é fisioterapia pélvica, os brinquedos, lubrificante, laser, buscar todas essas alternativas aí que a medicina apresenta para ajudar nesse processo. Nossa, e hoje em dia, meu Deus, né? Quantas coisas boas a gente tem que ainda agradecer. Porque não se pensava em tudo que se pensa hoje e se tem hoje no passado, né? Eu menopausei já são 7 anos, né? E realmente, assim, a questão do laser, do ultrassom microfocado, da reposição, né? Então, tudo isso a gente acaba entendendo que é mesmo assim um pouco mais lento, mas a gente fica muito bem, não tem, né? Não precisa, não acabou, né? Não precisa ter o desconforto, não precisa pensar que não tem mais jeito, vou abrir mão disso. Gurias, e assim, ó, entrando então agora, acho que assunto assim muito bacana, menopausa, né? Porque uma coisa importante assim que eu li esses dias, menopausa é para todas, é inevitável, agora como tu vai lidar com ela é opcional. Então, o que acontece? O que eu tenho visto, assim, a gente tem estudado muito, né, gurias? Sim. Que a expectativa de vida mudou. Nós estamos ficando muito mais tempo na questão da velhice. E, consequentemente, antigamente tu não tinha também uma preocupação, e antigamente até a questão da terapia hormonal, eu na minha residência a gente nem fazia porque não podia. E os trabalhos, graças a Deus, evoluíram, então assim, a gente tem a possibilidade de fazer com que você tenha uma longevidade com qualidade. E o sexo hoje em dia, e o sexo na terceira idade tem
tem tido uma relevância muito grande e a gente também não pode deixar de falar. Por quê? Porque tem muitas pessoas que ou ficaram viúvas ou acabaram se separando e começaram, por algum motivo, tendo outros relacionamentos. E aí a gente também tem que cuidar desta paciente, porque até inclusive o índice de doenças sexualmente transmissíveis na terceira idade tem aumentado muito, né? Então, assim, dela também, porque é o que a auxiliadora falou, tu te apaixona, tu vira, que elas ficam empolgadíssimas e tudo fica ótimo, mas mas de entender que também por conta de toda essa benesse que a gente pode oferecer, delas melhorarem a sua qualidade, também tem que entrar essa questão do cuidado e principalmente do autocuidado, porque elas dizem assim, ele não quer usar preservativo, ou tu acha, porque tu tá mais de idade não vai acontecer nada, não, as coisas acontecem. Assim. Não, é isso aí. A Alce até tem uma experiência, ela tem um público bastante, né, não sei como é que é a ideia de vocês, né, gurias? E aí tu pega também homens que já começam a ter uma dificuldade de ereção para colocar a camisinha, né? E aí eles preferem não usar, e aí é verdade. Tem essa questão, né? E que também tem uma coisa assim, que as mulheres de mais idade também estão querendo, elas têm uma preferência por pessoas mais jovens e às vezes os homens com mulheres mais jovens, então também tem toda essa questão de como é que é de tu mostrar que tu... Desempenho sexual. Desempenho, exatamente. E isso é importante. Pode. Né? E aí entra isso também, né? Que na menopausa a mulher, ela já está no momento da vida que ela está estável, né? Onde ela não precisa mais provar nada. Então, sem ter essa preocupação de performance, e sim desse sexo prazeroso, de ir e colocar, não, eu quero ter orgasmo, né? Esse novo momento. Digo que a maturidade, ela vem com coisas tão boas ao mesmo tempo, né? Porque se a gente mesmo for pensar como a gente era mais jovem, e nesse momento agora com mais maturidade, como tem as coisas ruins, né? Vamos combinar. Sim. A flacidez no corpo, tudo isso a gente esquece. Mas mentalmente, como a gente está melhor. É a leveza da vida, né? Acho que a gente valoriza, prioriza coisas que talvez até um tempo atrás a gente não priorizava tanto e que mudam os paradigmas. E acho que, não sei, Jaque, qual é a tua experiência, a questão dessas pacientes mais de idade, assim, porque eu acho também que tu tem essa questão de tu relaxar, não, eu quero assim. E tá tudo bem, entendeu? Ela não aceita mais qualquer coisa. Não. Tá ali no momento da vida onde ela vai pôr em prática o que a gente gostaria de ensinar já desde o início. Desde o início. Que é escolher, que é saber o que quer, que é autoconhecimento, né? Dizem que a sabedoria vem com o tempo. Não é? A gente morre e não sabe tudo. Mas quando a gente fica idoso, a gente sabe bastante. E saber que não é o fim, né? Nossa, hoje no consultório, por exemplo, o meu público já não é tão ao 20, 30, assim. O meu público é a mulher madura mesmo, né? Que ela vem buscar algo que ela vai fazer para ela, né? Que aquilo vai deixar ela bem. Então, às vezes, é um procedimento, é uma coisa simples, mas ela sai feliz porque ela está se cuidando. Então, eu acho que a mulher hoje é muito diferente do que era no passado, e ainda bem, né? Se você pegava uma mulher com 50 anos, sei lá, vamos colocar 30 anos atrás, 20 anos atrás, para ela ali já tinha, né? Não, acabou minha vida e agora eu vou esperar o momento dos netos, vou cuidar dos netos, né? Eu já digo para meus filhos agora, vocês não pensam que eu vou cuidar dos filhos de vocês. De vez vão já se preparando, né? Eu não vou ser aquela avó que vai deixar ele viver para ficar com os netos. Não, eu vou curtir, né? Mas era diferente, era aquela coisa, agora vai ser só isso e deu. Hoje não, a mulher com 50, 60, 70, ela se cuida, ela quer estar bem, ela tem autoestima, né? E que bom que pode buscar isso, porque isso também vai influenciar na questão da sexualidade dela, né? Sim. Ela se sentindo bem, estar bem, automaticamente vai melhorar a questão da sexualidade, seja no afeto, seja no momento do sexo, seja no, né, enfim. Aí falando, eu fiquei pensando, né, de novo,
como falar de sexualidade ou cuidar da sua sexualidade faz as pessoas serem pessoas boas, serem pessoas melhores, né? Que sonho de chegar lá na velhice, ser essa vovozinha, e aí olha só, né? Essa vovozinha, mas assim, de bem com a vida. Esses dias eu escutei uma pessoa falando da avó, que a avó se masturba todas as noites. Eu disse, olha, né? Quer dizer, isso é uma construção, né? De autoconhecimento e de saber usar a masturbação para ter um sono profundo, para relaxar e dormir, né? Então, essa coisa da experiência de vida, né? Olha, a gente já vai sair daqui com um objetivo, né? Se masturbar. Se masturbar. Se masturbar para relaxar. Pra dormir. Eu achei, esses dias eu vi uma entrevista do jogador, dos mais antigos, que o que ele fazia de Copa do Mundo, o cara da seleção. Esse, tá, e antes do jogo, o que tu fazia pra relaxar? Eu batia uma punhetinha. Esse jogo da Copa do Carol, o homem já tem isso. Sabe? Pensa, eu achei isso. Benefício. A mulher não tem isso, né? Hoje eu aprendi isso aqui, ó, né? Que Tá tensa, ajuda pra relaxar. Para relaxar, para melhorar o humor, para melhorar o foco, a concentração. Olha, se melhora a pele, cabelo, Basta melhorar o foco e concentração. Porque, não, a gente às vezes, e nós aqui todas, né, somos mulheres, assim, empreendedoras, né, estudiosas, estamos sempre buscando, e é importante a gente olhar esse outro lado também, né, que a gente precisa ter não tá sempre a milhão, né. E aí nós falamos de se masturbar e tu vê que é independente de ser casado ou não, independente da idade, né? Por que depois que casou não pode mais se masturbar? É feio, meu Deus, tô traindo meu marido. Tem essas questões, né? Tem todas essas questões, né? De não poder mais se tocar, de que é errado me tocar. Que são crenças, né? Crenças, culturalmente, né? E tabus, mitos que a gente tem que tentar levar mais leve. A educação masculina não tem nada disso, né? E é estimulado. Eu vejo isso, assim, lá em casa a gente tem 2 meninos, minha irmã tem 2 meninos, como é diferente o que era conosco, que éramos só meninas, e agora que é só meninos. Então a gente tem que tentar ser também um pouco diferente na questão da educação dos nossos filhos, né? Tentar deixar a coisa mais equilibrada, assim, né? Que não é porque é o homem que é Ana e a menina, então a gente tem que começar a buscar. Cruza a perna, cuidar o jeito que tu senta, né? E toda essa questão do olhar o genital também, né? Que os homens, toda vez que vão no banheiro, eles olham pro pênis, e nós, mulheres, talvez uma vez por ano na ginecologista, né? Então, exatamente, olha como são detalhes importantes. Até para quem nos assiste que já é mãe, né? Poder levar isso para o seu lar, de ter uma conversa diferente, por que não, né? Quando tiver que passar a pomadinha na menininha que tá assadinha, dá um espelhinho para ela olhar onde tá passando a pomadinha, né? Já ensina a menina a se olhar com uma naturalidade, né? Sim. Porque é o teu A naturalidade. é o isso teu que eu esqueci. corpo, é o corpo dela, né? Deixa ela olhar, deixa ela passar a pomadinha. E até porque assim, daqui um pouco a gente acaba achando que tá fazendo certo, né? Principalmente eu acho que pai e mãe de menina tem um pouquinho mais esse cuidado. Com os meninos a gente, qualquer jeito, como a Jaque falou, que senta, que faz... Mas é aquela coisa assim do não se tocar, né? Não faz isso, não se toca. Então tu acaba começando a criar naquela menina vários bloqueios, que depois para ela vai ser desafiador ela desbloquear tudo isso, né? E que bom que a gente pode ter essa conversa, né? Eu acho que foi assim um bate-papo hoje muito bacana. Teria que fazer mais um sobre sexualidade. Várias coisas, né? Porque a gente acaba pincelando coisas, assim, não aprofunda, até porque são muitos assuntos, mas que é muito bom a gente trazer para as mulheres entender que é bacana a gente conversar sobre isso, né? E que existem também profissionais que podem nos auxiliar, né? Nós passamos também por essas fases, né? E que também a gente também teve que aprender, teve que evoluir. Então, as mulheres precisam entender isso, né? E se inspirar, que sim, sempre a gente pode mais, né? A gente pode ir adiante,
Sempre tem o que aprender também. Então, assim, acho que a gente podia agora, até para finalizar, cada uma é justamente isso. Vamos ver qual a mensagem, né, disso tudo. Não sei, para mim, gurias, assim, eu acho que nós trabalhando com mulheres, né, então a gente tem essa visão e que a gente tem que colocar isso também na nossa vida. E acho que é muito importante que nós, mulheres, precisamos buscarmos estar sempre na nossa melhor versão. Quando a gente está na nossa melhor versão, a gente se empodera também, e também de aceitar, e aí quando tu está empoderada, vai ter coisas que você vai aceitar, e tem coisas que tu não vai, ou até aprender. Esse é o aprendizado nos relacionamentos, saber que sexualidade não é só sexo, saber com que você vai conversar com a tua parceria, o diálogo. Gente, para mim diálogo é importantíssimo. Por quê? Porque chega num ponto da vida que tem coisas que não dá pra gente aceitar, né? E a evolução é isso, é o empoderar-se, é saber o que a gente quer, e o diálogo sempre, se tu tem a possibilidade de ter uma parceria de diálogo para encontrar o equilíbrio aí para todo mundo. Eu acho que é bem isso aí. Sabe que essa questão do diálogo, esses dias eu falei pro meu marido uma coisa que eu ouvia, eu não me lembro se era minha mãe ou meu pai, mas acho que era minha mãe que falava. A mulher é fogão a lenha. Vocês já ouviram essa? Sim. E o homem é fogão a gás. Então eu digo para ele assim, é aquilo que a Jaque falou do dia a dia, do toque, de iniciar antes. A mulher precisa disso, né? Agora que a Carol falou, eu me lembrei dessa frase, e tá tudo bem, a gente não vai ser, tocou, já tô pronta. Não, aquele detalhe, aquela coisa, como vai ser bom isso, né? Vai aquecendo devagar. E gurias, e que esse podcast vocês também possam mostrar para os homens, que também é o que, provavelmente o que a gente está falando aqui com as nossas, sejam a grande maioria das mulheres, né? É uma coisa importante, né, cara? A gente está falando de homem e de mulher, mas a gente também tem que conhecer o mundo masculino, e o masculino tem que conhecer o mundo da mulher, que são diferentes, nunca vai ser igual, mas que a gente possa aprender com ambos, né? Exatamente. É o diálogo e a parceria, é isso aí. E saber que cada um tem a sua velocidade, hormonalmente falando, e que essa é, para mim, a chave do sucesso, é o entendimento, né? A partir do momento que você tem o entendimento, e para as meninas adolescentes, assim, ó, se preservem, né? Então, assim, não abram mão de se colocar, né? De escolhas, e isso é muito importante. Então, essa que é a ideia. Né? E realmente foi um aprendizado hoje. Não, eu acho assim, como eu sou de uma outra geração, né? Um pouquinho diferente de vocês, tá? Que teve, na época, no início, preconceitos e etc. Mas eu sempre me achei um pouco diferente, né? Porque existiam os preconceitos, mas eu não levava muito em conta, né? Embora a minha iniciação sexual foi muito, muito depois, comparado com a de vocês, né? Mas por opção, mesmo, por opção, eu queria que fosse assim, né? Mas, assim, depois que eu comecei a ter uma visão melhor da vida, que é quando tu entra na faculdade, tu faz toda aquele primeira parte, né? Primeiro, segundo, terceiro grau, aí tu chega no terceiro, e depois tu entra na faculdade e que tu entra na medicina, tu começa a ter uma visão da vida de outra maneira, né? Então, a partir dali, eu vi que muitos preconceitos, no meu caso, foram caídos por terra. Quando eu cheguei aqui, eu vi o quão era diferente a minha realidade, a realidade daqui, mas a realidade que eu estava criando para mim, que era de ver a vida com uma visão mais futurística, não com aquilo do passado, não com o preconceito dos meus pais, da avó, etc., que realmente eles não tiveram capacidade de me ensinar a entender esse momento. Então, foi através, realmente, de estudos, e tu vendo as coisas e aprendendo, né? E eu admirei comigo mesma da visão, entendeu? Que eu consegui ter, entendeu? Dessa parte de sexualidade. E de que
Lógico que eu ainda tenho, até em função da minha idade, eu ainda tenho certos preconceitos, certos pudores, mas jamais do que a minha mãe tem, ou de que certos irmãos têm, e tem ainda. Eu não, né? E isso é muito importante. Então é para mostrar para as mulheres que têm, né, 70, eu tenho quase, né? De 70 em diante, tem vida sexual. E que a gente tem que aproveitar. E que a gente tem que ter o companheiro. E que a gente tem que se amar. E que a gente tem que se tocar. E que a gente tem que ter prazer. Isso é muito importante. Bacana. Legal ser a nossa musa inspiradora. E isso tudo que estilo de vida, eu acho que isso vem com essa É. experiência, com esse aprendizado de todo, vida. né? Que a gente chega no momento, e eu também, na menopausa, já penso assim, que estilo de vida eu quero para mim, né? Onde que eu encontro o equilíbrio que nós estávamos falando? Que é isso? Tive um dia ruim, o que que eu vou fazer de que eu gosto muito e que vai compensar o dia ruim? Né? Eu vou tomar um chimarrão, eu vou caminhar, ou eu vou dormir, né? Mas sempre ter essa ideia assim, nossa, o dia foi ruim, então eu mereço uma coisa boa. Mas que essa coisa boa que eu vou escolher realmente seja saudável, né? Porque às vezes as pessoas, eu mereço, e a pessoa vai por um caminho que vai levar a um problema de saúde. Mas não, nesse sentido de qualidade de vida mesmo, né? E aí tu vai encontrando equilíbrio. Porque 100% ou sempre dias bons, isso não existe. Sempre sexo bom, sempre casamento bom, isso não existe, né? No mundo real é altos e baixos, todo mundo tem altos e baixos, mas no dia baixo, aí tu compensa com uma coisinha bem legal, né? E aí a vida fica boa. Os altos e baixos, esses dias teve um colega meu que falou, eu achei bem interessante. Quando você vai fazer um eletro, ele não é assim? Se ele estiver assim, você não tá nem vivo mais. Adorei. Então, eu fiquei com isso, é altos e baixos. Você sabe que se tá num dia não tá tão bom, vai vir um melhor. E assim a gente vai indo na vida, né? que vai melhorar. E sabe uma coisa que é bem bacana até a gente falar para as mulheres que estão, às vezes, com os filhos pequenos. Nós aqui já estamos com os filhos grandes, né? Vai chegar um momento que, se o casal tá indo, construindo, fazendo daqui a pouco uma terapia de casal, que nem eu já fiz com a Jaque também há 8 anos atrás, né? Para construir um relacionamento sólido, bacana, os filhos vão crescer. E é tão bom, né, essa parte da gente estar com com a parceria, com o parceiro, enfim, quando os filhos já estão grandes. Aí você vai ter um momento, eles vão sair. Às vezes você vai se ver no meio da semana, você e a sua parceria. Então a vida é um ciclo, e que daqui a um pouco é interessante, quando está com os filhos pequenos, construir isso tudo para chegar lá na frente e ter um momento bacana, né? E tá gostoso tomar um chimarrão, né? Só vocês dois de novo. Então vai, E dá não se graças a Deus que preocupe, os né? filhos saíram, né? Ao invés de ficar em casa chorando, como muitas, acaba acontecendo principalmente com muitas mulheres, né? Ficam depressivas, os filhos vão morar fora, porque vão, não, e pensar assim, nossa, agora eu vou ficar só nós dois. Mas isso é uma construção, né? É uma construção. Gente, assim, acho que o bate-papo foi muito bacana. Maravilhoso. Eu acho que a gente tem que fazer mais um episódio com a Jaque. A gente Boa. aprende muito, então é bacana pra gente levar. A gente tem muito sempre que aprender. Eu sempre disse assim, que não achar que sabe tudo, sempre todo bate-papo que a gente faz aqui, a gente leva um aprendizado para nossa vida, para o dia a dia, e isso é muito bacana. A gente agradece muito, né, Jaque, Eu que agradeço ter aceitado o convite. Nossa, Jaque, assim, gratidão mesmo, porque a gente sabe da profissional que tu és, assim, o quanto tu agrega e vai, se Deus quiser, agregar aqui para nós. Então, assim, te sinta, assim, muito abraçada por nós, porque o nosso canal é isso, assim, o objetivo dele é informação leve, sem aquela coisa de aula, e que a pessoa que está vendo se sinta participando também, como se fosse além de escutar, é como se estivesse aqui conosco. Então essa que é a ideia. É normal, a vida dela é isso aí como a nossa. Isso aí. Né? Ninguém é Então, diferente de realmente, Jaque, gratidão, muito obrigada, assim, ó. Muito obrigada. E, assim, ó, quem puder,
usufrua desta mulher, porque ela é maravilhosa. Eu já tenho a experiência e foi muito bom. Obrigada. Tá, gente? Obrigada. Aê! Ai, foi muito bom. Nossa, Obrigada.